Cristo possa nos amparar e nos iluminar nesta noite. Com o tema proposto, Educação para a Família, segue o projeto Medellín, que foi todo voltado para a família. Nós tivemos aqui o Marcos, a Lívia e o André trazendo belos e valiosos ensinamentos. Mas talvez eu chegue ao final deste estudo sem passar uma receita de educação para a família. Haja vista que, se percebermos ou analisarmos, família é quase uma sociedade fechada. Dificilmente nós temos acesso ao que acontece nas outras famílias e muitas vezes até nas nossas próprias famílias. Muita coisa passa que a gente não percebe, muita coisa passa completamente despercebida. Então, passar a educação familiar como se fosse uma receita, não dá. Primeiro, porque nós não somos especialistas no assunto e nem temos a pretensão de ser. Porque cada um vai educar à sua maneira. Então, esse trabalho que estamos buscando, que estamos tentando mostrar a vocês, é simplesmente um despertar. Estamos tentando mostrar a vocês uma possibilidade para que vocês percebam a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade perante o mundo, perante o outro, perante a família e perante a sociedade. Nós não estamos sozinhos, estamos unidos um com o outro. E cada um depende do outro e todos dependem de um. Quando na família um membro desestrutura, começa a refletir em todos que estão à sua volta. E isso acontece em todos os núcleos. Vamos supor, a casa espírita, que é um núcleo maior. Se houver a desestruturação de um membro, principalmente daqueles que dirigem a casa, começa a refletir nos outros. Por quê? A uma recaída dessa pessoa, normalmente ela entra para dentro de si e começa a pensar em alguma fórmula de conseguir resolver esse problema e não consegue compartilhar com as outras pessoas. Então pensemos nos problemas familiares. Normalmente os problemas são os mesmos, só muda as famílias. É claro que em algumas famílias há mais problemas e em outras famílias os problemas são mais graves. Mas o que muda mesmo é a forma de resolver esses problemas. Por quê? Porque cada um vai resolver a sua maneira. Nem todos querem ou aceitam ajuda externa, ou qualquer interferência que seja. Emmanuel e André Luiz, no livro Estudo e Vida, dá como significado de família: grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula, por remanescentes do pretérito ou imposições de afinidade, com vistas ao burilamento pessoal. Nós estamos na família forçosamente, dentro daquela recomendação de Jesus: reconcilia com o teu adversário enquanto estás junto a ele. Por quê? Porque senão nós vamos voltar forçosamente a fazer parte desse grupo familiar e voltar para junto dele. Por quê? Para que o burilamento pessoal, para que a sua reeducação seja completada. Portanto, nós não vamos ficar livres de conviver com aquelas pessoas que muitas vezes nós chamamos de ovelhas negras das famílias. Até que a nossa educação, até que o nosso amor seja verdadeiro e presente a essas pessoas. Poderia falar da desestruturação familiar que vemos por toda a sociedade. E vou falar daqui a pouco. Mas nessa desestruturação tem uma estrutura. Há uma convivência. Se imaginarmos nascer e morrer, a educação seria fácil. Mas se imaginarmos que a vida continua, esse trabalho de educar será mais valioso e proveitoso quando temos consciência de que estamos ajudando a educar um espírito. E essa educação poderá ajudar a esse espírito. Aí podemos pensar: mas se esse espírito está só de uma forma complicada e numa família complicada? Não podemos esquecer da infinita bondade, misericórdia e justiça de Deus. E Ele sempre sabe o que faz. Talvez seja essa a necessidade
possibilidade desse espírito de viver dessa forma e nessa família. Se fôssemos olhar de outra forma, poderia ser difícil de compreender, mas pela visão espírita e tendo conhecimento da reencarnação, para sabermos que teremos outras oportunidades de renascer. Sendo assim, esse burilamento pessoal não está voltado só a essa existência, e sim ao acumulamento das nossas existências. Se pensarmos, nós já melhoramos muito. Esse é o ganho. Para falar a verdade, nós que nos interessamos e estudamos a doutrina espírita, demos um grande passo na existência. Por quê? Porque despertamos a nossa consciência da nossa existência e do conjunto de pessoas e da sociedade da qual nós fazemos parte. Sociologicamente, a família é vista como agente primário de socialização, ou seja, a primeira unidade social do ser humano. Em tese, a família deveria ser o ponto-chave da educação familiar, a base de podermos pegar uma joia que a providência divina nos confiou e entregarmos de volta ao universo. Melhor do que a recebemos, estaríamos formando um novo cidadão, formando uma nova pessoa e auxiliando no melhoramento do espírito. Agora, psicologicamente, a família, ao prover condições adequadas de cuidados para com a criança, aparece como condição fundamental para o desenvolvimento psicológico saudável. Talvez estivéssemos falando aqui de uma família ajustada, de famílias que compreenderam esse assunto, mas ainda há aquelas que não compreenderam, que não perceberam a sua responsabilidade para a educação dos filhos, chegando até ter aqueles pais que abandonam seus filhos à própria sorte. Mas e aí? Aí alguém tem que se responsabilizar por eles. Nesse caso entram os agentes sociais, as instituições religiosas, as escolas, as organizações defensoras das crianças e dos adolescentes, que tentam amenizar os danos que poderão ser causados a eles. Mas tem que haver uma estruturação. E essa estruturação deve ocorrer principalmente conosco, adultos. Às vezes, se gasta tanto tempo tentando e trabalhando, focalizado em socializar somente as crianças, que nos esquecemos que essas crianças vão voltar para lares em que os pais não têm essa base, não têm esse reajuste, não têm essa reeducação. Está correndo um trabalho digno e válido? Sim. Por quê? Essas crianças vão formar novos lares, talvez não na mesma condição que elas estão vivendo, porque todos aqueles que passam por situações difíceis tentam modificar a sua vida, a sua existência. Muitos de nós copiamos e nos espelhamos nas criações que tivemos dos nossos pais, e eles, por sua vez, copiaram dos nossos avós. Mas a grande maioria já percebeu que não dá mais para a gente seguir esse padrão, digamos, ultrapassado de educação familiar. E tem a família pensada. Alguém já ouviu falar em família pensada? O que é família pensada? A família pensada seguia a proposta de modelo de família nuclear burguesa, com a estrutura pai, mãe, filho, estável e indissolúvel. E a pergunta é: pai, mãe, filho, estável e indissolúvel nos dias de hoje é uma realidade? Não. Existem casais que se dividem e formam novos casais, filhos que se misturam e se tornam irmãos, e tudo isso requer uma nova forma de educação familiar. Dentro da hierarquia, dentro de uma hierarquia estabelecida, segundo a proposta patriarcal de autoridade, sendo o pai o provedor material, a mãe a provedora afetiva e os filhos objetos principais de cuidado. Os valores de tal modelo definiam o que era certo e bom para
as famílias estruturadas. Estar fora deles era um sinal de incompetência. Então, todas as famílias que estavam fora desse modelo não eram uma família estruturada. Mas vemos como isso hoje foge à realidade. Hoje, enquanto as famílias, mãe é pai e mãe, os pais são mediadores afetivos e as mães são protedoras. Aí vemos como a educação mudou, como os tempos mudaram. Talvez educar há um tempo atrás era mais fácil do que hoje. Por quê? Alguém era a autoridade máxima e não existia questionamento. Alguns de vocês se lembram aqui dos pais, dos avós, que olhavam, mandou. Não precisava nem falar, né? Eu não sou dessa época não, porque eu já obedecia meu pai. Mas muitos aqui, o pai olhava, mandou. Hoje percebemos que as coisas não são assim. A Lívia falou aqui, esse autoritarismo mudou. Hoje, se os pais não tiverem cuidado, os filhos vão ditar as regras e eles, sem perceberem, acabarão obedecendo o tempo todo. É a realidade. Não tem outro jeito. E educação para a família? Ao falarmos em educação para a família, não estamos pensando em definir um modelo de atuação. Porque, como falamos atrás, não existe um modelo de atuação. Família é uma sociedade fechada. Mas podemos citar exemplos de como fazermos melhor em nossas casas. Por exemplo, na visão espírita, a implantação do evangelho no lar, trazer as crianças da evangelização infantil, os pais irem às reuniões públicas e aos estudos, mas principalmente participarem das vidas uns dos outros segundo os ensinamentos de Jesus. Mas se por acaso nós decidirmos que nós não queremos fazer assim, tudo bem. Nós vamos continuar vivendo e iremos sobreviver de alguma forma. Agora, como será? Do jeito que cada um escolher. Como falamos, nós estamos pensando em definir um modelo de atuação, mas em usar os recursos desenvolvidos a partir do conhecimento psicológico, sociológico e educacional, para assessorar as famílias na sua tarefa de socialização. Neste sentido, a educação para a família focaliza práticas de socialização dirigidas aos adultos, visando o seu aprimoramento como educadores. Então, quando buscamos visar o aprimoramento socializado dos adultos, talvez aí conseguiríamos amenizar os problemas, visto que temos hoje grandes projetos voltados às crianças e aos adolescentes, como vemos nas escolas, nas casas espíritas e na sociedade em geral. Agora, para os adultos é um tanto mais difícil. Não que não haja, mas ninguém tem tempo. Todos nós temos os nossos afazeres, os nossos trabalhos, não temos disposição, temos nossos compromissos sociais, mas é uma coisa que tem que ser buscada. Por quê? Se um jovem adulto ou um pai de família cai, a ressocialização dele é um tanto mais difícil. Aqui, talvez nem tanto. Mas no sistema penitenciário do Brasil, nós sabemos que a realidade é dura. Talvez seja de regras e limites que estamos precisando. Por quê? Enquanto entendemos que dentro da sociedade família, um manda, um tudo pode, no futuro próximo, podemos não nos dar bem. E na questão 208 do Livro dos Espíritos, nós vemos: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento? Ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação,
Constitui isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Ufa! Sem dúvida, nós sabemos que o modelo de pai e mãe profissional é quase irreversível, pois é uma consequência dos novos tempos. Mas tal modelo não pode ser uma desculpa para nós esquecermos de uma das maiores responsabilidades que o Criador dá a quem se torna pai e mãe: a educação. Se o dia é cheio, que as noites sejam de aconchego. Ao invés de televisão, computador e telefone, as refeições em família, na qual se pode comentar o dia e se inteirar das atividades dos filhos, demonstrando-lhes amor. Mesmo cansados, pais que amam dedicam diariamente momentos para monitorarem as tarefas escolares dos filhos. Em hora adequada, pais dedicados acompanham seus filhos em uma oração antes do merecido descanso. E se a semana é de correria, que os fins de semana sejam de paz e harmonia entre a família e com atividades que permitam a convivência e o entendimento entre pais e filhos, a fim de adequadamente educá-los. Que a tarefa de educação seja realizada amplamente, para que um dia nós possamos responder com tranquilidade a pergunta: o que fizeste dos filhos que te foram confiados? E o que estamos fazendo de nós? Será que o que estamos fazendo de nós é o suficiente? Muitas vezes nós omitimos os problemas e deixamos que eles aconteçam. Aí mais à frente é quase impossível conseguir ferramentas. Temos que entender que o que fazemos de nós é o que queremos exemplificar aos nossos filhos e à nossa família. É o que iremos exemplificar a eles. Nós sabemos que as palavras podem ensinar, mas que os exemplos irão arrastar. E na última quarta-feira nós ouvimos uma história aqui que era saúde de tomar açúcar. É o seguinte: uma mãe, uma criança pequena, queria o auxílio de uma pessoa muito sábia e procurou Jesus. A criança tinha uma doença, ela não podia comer açúcar. E essa mãe pediu a Jesus que dissesse ao filho para não comer açúcar. E Jesus falou: ok, volta daqui uma semana. A mãe foi para casa, voltou dentro de uma semana e levou até Jesus. E Jesus falou: olha, não coma mais açúcar. E a mãe falou: só isso? Não pode comer mais açúcar? Se fosse para falar só isso? Aí Jesus falou para ela assim: não. Antes de falar para ele não comer açúcar, eu fiquei uma semana sem comer, porque eu não podia pedir para ele uma coisa que eu ainda fazia. E é isso. Tudo que Jesus falou, primeiro ele fez. Tudo que Jesus falou, ele vivenciou. E é por isso que ele é o nosso exemplo. E a vida não é um eu te amo 24 horas por dia. Bom seria se fosse, né? É claro que não devemos esperar que a vida acontecesse assim. Seria ótimo se fosse. Mas a vida não é um mar de rosas o tempo todo. Não é um eu te amo o tempo integral. A vida não é um te amo. Vai haver momentos de desencontros, momentos de sentarmos e conversarmos para expor os nossos problemas. Porque todos nós, sem exceção, trazemos as nossas problemáticas, trazemos as nossas dificuldades. E elas têm que ser solucionadas, elas têm que ser trabalhadas, corrigidas. Por quê? Não existe karma, não existe uma conta a pagar. Existe a necessidade de reeducar. Sendo assim, aconteça o que acontecer,
Nas nossas existências, nós temos que aprender. Nós temos que nos reeducarmos. Então, se passamos por problemas difíceis, temos que analisar e lembrar que para todo problema tem uma solução. E se conseguirmos unir forças, será melhor. Se cada membro da família pensar numa solução, em conjunto, será mais fácil de acharmos o caminho certo. A vida é o que acontece conosco enquanto estamos preocupados fazendo outras coisas. Não adianta ninguém dar um pause na vida. Se estamos preocupados, se estamos ocupados, a vida está lá. Seguindo a cada instante a nossa e a da nossa família. O tic-tac da vida não para. Então precisamos nos alertar e não tentar adiar os problemas. Porque é certo que quanto antes os resolvermos, novos problemas vão surgir. No entanto, é bom que nós surjam, porque assim aumenta a nossa possibilidade de aprendizado. E como alguns de nós vimos aqui na quarta-feira também, quarta-feira rendeu, hein, Márcio? No aprendiz do Evangelho, Jesus não ofereceu a paz da comodidade, mas o instrumento de aperfeiçoamento, no conhecimento, na caridade e no burilamento. E os nossos filhos têm que estarem robustos para o mundo, e não como pequenos cristais. Há um pequeno tempo atrás, filhos de 15, 18 anos já estão preparados para assumirem as rédeas e os cursos das próprias vidas. Não havia nenhum tipo de recriminação, que após as aulas, após a escola, eles fossem engraxar sapatos, venderem picolé, aquilo que a gente concordando. Né? Era normal isso antigamente. Hoje não pode. Hoje não pode. Hoje seria exploração de menores. A sociedade não aceita. Tudo bem. A sociedade mudou. Nós pais também mudamos. Tratamos essa nova geração como pequenos e delicados cristais. Tratamos nossos filhos como se eles fossem se quebrar a um mero esbarrão. Hoje não deixamos nossos filhos nem saírem na porta sozinhos. Estou falando dos filhos maiorzinhos, né, que têm condição de irem às portas sozinhos. Nossos filhos hoje não podem errar, porque estamos ali vigiando o tempo todo. Isso não pode, isso também não pode. Às vezes é necessário. Precisamos deixar os nossos filhos caírem, machucarem, dar de cara com as dificuldades da existência. Buscando material para esse estudo, eu ouvi de um psicólogo que eu não me recordo o nome, que é comum hoje, nos consultórios, filhos frágeis como cristais de 40 anos de idade, que moram com os pais e não sabem como se desvencilhar e viver a própria vida. E aí nos pegamos criando os nossos filhos para não acharem a porta de saída da casa. Filhos em que o dia que apanham na escola, nós pais nos achamos verdadeiros galos de briga. Gente, que eu devo confessar que eu me envergonho muito, porque há um tempo atrás eu encabeçava essa lista. Infelizmente, é a realidade. Deixemos que eles busquem aprender a resolver os seus pequenos problemas. É a vida. Que estejamos atentos, acompanhando, colaborando e orientando. Porque eles vão precisar, mais à frente, seguirem seus caminhos e caminharem sozinhos. Alguns de vocês vão concordar também. Antigamente, fazer 18 anos não era uma festa. Era uma despedida. Porque os pais viam seus filhos tomarem as rédeas das próprias vidas, e quando os filhos não faziam isso por vontade própria, os pais, 18 anos, está na hora. E os filhos não eram criados como pequenos e frágeis cristais, mas a grande maioria hoje também. Por quê? Porque começaram a se preparar para a vida logo cedo. E outra coisa que nós não devemos fazer: privar os nossos filhos do contato com o mundo.
deixemos eles viverem, eles errarem, deixemos eles tentarem acertar. Não digamos não pode, não deve, não vai, a todo minuto. Porque, se for assim, eles vão tentar da mesma forma. Nós sabemos que o que é proibido desperta curiosidade. Quando tudo é proibido, eles podem tentar fazer para saber o porquê não podem. Vocês já perceberam que basta nós falarmos. Às vezes eles nem estão com vontade, mas basta nós pegarmos no pé, como dizem os adolescentes, para que eles queiram fazer. As crianças menores, então. Alguém já viu uma criança em festinha colocar o dedo no bolo? Nós falamos há todo tempo. Não pode. Não pode. Mas mesmo assim, antes de fechar a boca, eles estão lá novamente. Mas vamos pensar. Será que é fácil para uma criança de 2, 3 ver um bolo maravilhoso, saboroso, na sua frente e ela não pode nem provar? Não deve ser fácil para ele. Mas a nós cabe orientar e explicar com perseverança e paciência. E existe pais e existe filhos. E lembrando que existe pais e existe filhos, nós não devemos perder a nossa condição de pais. E os filhos que aqui hoje estão têm que se preparar, porque vão se tornar pais. Tem que haver uma certa autoridade, principalmente, mas não o controle da vida dos nossos filhos. Às vezes tem até hora marcada para fazer ligação, para saber o que o filho fez, saber com quem que ele falou, aonde ele foi, o que ele comeu, com quem que ele conversou. E é isso todo santo dia. Nós policiamos sim os nossos filhos. E por que policiamos os nossos filhos? Porque nós temos medo de perder os nossos filhos para a sociedade. Porque nós temos medo da sociedade. Mas por que nós temos medo da sociedade? Porque não demos a devida educação no momento certo. Porque quando na realidade nós deveríamos estar preparando os nossos filhos para enfrentar a sociedade. Mas não temos confiança no que nós ensinamos. Não podemos muitas vezes. No livro de Giovanni Borges, nós vemos que é tempo de transição. O livro Tempo de Transição. Dessalines considerava a educação como o desenvolvimento harmonioso de todas as faculdades do indivíduo. Educação, então, vai ser o quê? O desenvolvimento harmonioso de todas as minhas faculdades e dos meus gênios. Tá. Entendemos por educação, em sentido amplo, integral, o processo contínuo de aperfeiçoamento das faculdades do espírito. É obra de redenção e de libertação do homem dos laços que o prendem à inferioridade. E inferioridade é o quê? É aquilo que o outro e nós precisamos aprender. É isso que temos que fazer para que o outro desperte, que o outro veja, porque tudo aquilo que está me incomodando, que está incomodando a minha família e que está incomodando a sociedade é uma inferioridade minha. Isso acontece só com as crianças pequenas? Não. É com de 4, 10, 20, 30, 50 e por aí vai. Todos nós temos as nossas inferioridades e elas têm que ser resolvidas. Não há outro jeito. Precisamos sair do nosso degrau de conforto e tentar nos elevar moralmente. Normalmente, quando temos um problema, o que nós fazemos? Nós retraímos, escondemos. Mas nós escondemos de quem? De nós mesmos. Por quê? Esconder do outro talvez seja fácil. Basta a gente trancar em casa uma semana, desligar o celular, está escondido. Agora, esconder da gente não tem como. Mas para a única pessoa que nós precisamos estar vivos e que temos que estar presentes é para nós mesmos. Por quê? Em outra vida, em outra encarnação, nós vamos viver. E vamos tornar a reviver aquilo que nós não conseguimos solucionar. Porque
Porque, enquanto estiver um tio ou uma vírgula fora do lugar, seremos lançados ao ciclo das reencarnações. Precisamos sempre estar buscando a aprender e ensinar. E a transferência educacional? Percebe-se hoje uma transferência na educação familiar para os avós, tios, escolas, grupos religiosos, profissionais de saúde, internet, enquanto os pais ficam na posição de cobradores e acomodados no criar. Nós não podemos copiar o modelo criar. Se está comendo, se está bebendo, se está saudável, está bom. Não está. Não está porque o mundo hoje não pede só isso. É necessário educar. E que haja educação no lar, porque se não for assim, vai haver em outro lugar. Não devemos esquecer a influência que a internet hoje exerce. Nesse aspecto, é necessário que estejamos atentos, para não transferirmos a nossa responsabilidade e ficar cobrando culpa do outro. Temos que mostrar o que deve e o que não deve. Porque na fase dos 13 a 18 anos, tudo está bom, mas depois não vai ser bem assim. É por isso que a educação tem que ser mostrada. Temos que mostrar o máximo que pudermos para as crianças e para os adolescentes, para que eles decidam o que é bom e o que não é bom. Por quê? Se nós simplesmente afirmarmos que não é bom, eles podem não concordar. E eles podem achar que para eles poderá ser bom. Não temos como fugir disso. Não temos como fugir porque nós não possuímos a verdade absoluta. É por isso que ninguém tem aquela educação corretíssima, falar educação é isso. Por isso que a interferência de fora em alguns lares se faz necessária. Porque sai desses lares, ameaça a sociedade. Muitas vezes essas pessoas cometem na sociedade o que não aprenderam nos seus lares. Se todos tivessem se preocupado em fazer alguma coisa, teria dado algum resultado. Se temos filhos difíceis, temos que nos aproximar e tentar nos ajudar, tentarmos passar a educação e não cruzar os braços. Porque se ficarmos como meros espectadores e ainda fazendo cobranças, porque a responsabilidade de educar é nossa. Temos que ter o carinho e o cuidado e buscarmos fazer o melhor, porque quando nós aceitamos ser pais e mães, provavelmente nós somos questionados no plano espiritual. Se estávamos preparados e dispostos a ser pais e mães, e provavelmente nós afirmamos que estávamos. Agora, quando chegar a hora, nós vamos simplesmente esquecer o compromisso que nós assumimos. Não podemos. Não podemos cometer essa irresponsabilidade. E os espíritos provavelmente nos alertaram. Olha, não vai ser fácil. Olha, a tarefa é difícil. E a gente lá. Nós aceitamos. Tenho certeza que querem essa responsabilidade e assim mesmo nós aceitamos. E se aceitamos conviver com esses espíritos para fazer com que eles se reajustem, ou para que nós nos reajustemos, chegado aqui, não vamos dar as costas e não estar nem aí para o compromisso que nós assumimos. Tem que lembrar que a vida é um aprendizado. Não é uma tarefa fácil ser pai e mãe, mas também em alguns casos não deve ser fácil ser filho. Né? Não adianta nós querermos o benefício de uma família educada e não nos esforçarmos para nos educarmos. No livro Frente e Verso, nós temos duas funções. As funções da família, nutritiva e normativa. E a função nutritiva é a proteção, alimento, afeto, educação, espiritualidade, instrução. Como vimos antes, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Na pergunta 208 do livro dos Espíritos. Nós temos que contribuir para o progresso uns dos outros. Essa é a função nutritiva. Eu tenho que proteger a minha família, mas eu tenho que proteger e não prender.
no sentido de dar o alimento, o afeto, a instrução, o exemplo e o direcionamento religioso. E a função normativa, de orientação, responsabilidade, disciplina, respeito, regras, autonomia e limites. Na esperança de que os nossos conselhos os encaminhem para o maior Senhor. E a função normativa seria o quê? Seria orientação, mostrar a verdade com sinceridade. Tem que ter disciplina, regras, autonomia e limites. Se nós conseguirmos trabalhar a cada um desses itens, seria maravilhoso. Porque esse é um conjunto. As funções nutritivas e normativas devem fazer parte do nosso dia a dia. E vimos também a educação segundo a doutrina espírita. E o que seria a educação segundo a doutrina espírita? Ela é finalista. Por quê? Porque visa um fim, a um objetivo. E se assim não fosse, naturalmente não teria sentido prático e cairia no formalismo. Mas o fim da educação, em termos espíritas, não é simplesmente imediato ou profissional. O fim neste caso é abranger o homem real em sua totalidade, isto é, corpo e espírito, tendo em vista a vida futura. Já se vê, portanto, que é um finalismo superior. A verdadeira educação é a educação por excelência, a educação que olha o homem integral. Como espírito eterno, criado para a perfeição, é a educação do espírito. Então, se temos a visão da vida futura, aí sim a educação vai se tornar mais fácil. Aí vamos compreender porque tantas pessoas que passaram dos 50 anos estão voltando a estudar. Porque elas vão saber que quanto mais elas estudarem nessa vida, maior será a bagagem com que elas vão renascer. E como será o nosso futuro? Como será a nossa próxima encarnação? Será aquilo que nós estamos fazendo de hoje. Quanto maior for o nosso aprendizado e o aprendizado que adquirirmos, mais harmoniosa será a nossa próxima existência. E nós traremos mais harmonia à família em que nascemos. Vamos buscar um finalismo superior. A cada dia devemos estar melhor. Nós devemos estar melhor amanhã do que fomos hoje. Por quê? Se lembrarmos dessa passagem de Jesus em Mateus, vamos sair da família. Pai, mãe, filhos, e vamos começar a compreender. Enquanto ele ainda falava à multidão, a mãe e os irmãos dele estavam de fora, procurando falar-lhe. E alguém disse-lhe: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te. Mas ele respondeu a quem falava: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus aqui começa a falar que a sua família não é mãe, pai e irmãos. A família é bem maior do que nós imaginamos. Neste momento, nós somos aqui uma família, a família espírita. Todos nós partilhamos do mesmo ideal, que é aprender, que é estar em harmonia. Estamos aqui buscando algo mais. E por quê? Porque eu sou parte da minha família. E se eu desejo futuro, vai refletir na minha família. Então é necessário que eu tenha uma educação, para que eu consiga viver em família, para que eu não seja um peso onde estou convivendo, para que em meu trabalho eu seja a diferença, para que nos grupos sociais eu seja uma pessoa alegre, agradável, o que para nós
o grupo religioso, então? Quando Jesus diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, é aí que devemos analisar. Onde vivemos? Será que nós passamos o dia todo só dentro da família? Não. Vivemos em todos esses grupos. Por isso é que devemos compreender quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. A educação familiar não está baseada simplesmente nesse processo que nós estamos passando de provas e expiações para a regeneração. Nós precisamos buscar compreender que nós fazemos parte de um mundo. Se já é difícil, nós e a nossa família, nós temos que nos educar para todos, porque onde estamos convivendo está a nossa família. Se estamos convivendo aqui na Casa Espírita Caminho da Luz, então somos a família da Casa Espírita Caminho da Luz. E o que acontece aqui nos diz respeito, faz parte das nossas vidas. E nós não podemos nos isentar. Se falarmos, nós não temos nada a ver com o que se passa. É claro que temos. Não adianta tentarmos nos fechar o tempo todo, porque nós não vamos conseguir. O melhor seria o quê? Nós irmos de encontro da nossa família, dos nossos irmãos, e tentarmos conviver com todos, porque quando tentamos conviver com todos, todos passam a nos proteger, nos tornamos amigos. Quando procuramos sair de uma família fechada, temos a possibilidade desse nosso eu se tornar nós, estar bem em qualquer situação que for viver. E aí conseguimos fazer girar esse círculo, estar bem em todos esses pontos. Vamos ser felizes com nós mesmos. E nesse caso, a nossa família irá sentir o reflexo. Porque vamos estar felizes em nossos lares. E a nossa família irá perceber essa felicidade. Precisamos aprender que a educação tem que ser como um todo. Não devemos educar só em nossos lares, porque a educação é um conjunto. Nós estamos em sociedade. E quando começarmos a viver isso, nós vamos ver a família do lar, a família dos amigos, a família espírita e, consequentemente, a família universal. Temos que aprender a estar bem em todos esses pontos. Não adianta estar bem no grupo espírita, não estar bem na família. Não adianta ser bom aluno e não ser bom no trabalho ou com os colegas. Temos que estar em harmonia em todos esses pontos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, nós vemos: qual será o seu procedimento na família? Dependerá de sua maior ou menor persistência nas boas resoluções. Como vamos ser amanhã? Depende único e exclusivamente do que nós queremos ser, da nossa persistência em melhorar. E tentar melhorar a cada instante. De fazer isso que nós estamos fazendo, buscando aprender, buscando melhorar. Para que isso passe a fazer parte de nós, que busquemos cumprir as nossas responsabilidades que assumimos. Se a gente comparecer aos cursos que nos propomos a fazer, seja no trabalho, ou seja em ajudar a reajustar o espírito. Pode ser porque isso não é uma barganha com Deus. Nós estamos aqui tentando aprender o que é a vida e o que estamos fazendo da vida. O que nós estamos fazendo de nós. O que nós estamos fazendo das nossas imperfeições. O que estamos fazendo da convivência que temos com o outro. O que estamos fazendo do amor que acreditamos ter dentro de nós. O que estamos fazendo da nossa família. O que estamos fazendo desse nosso eu. Quando voltarmos para o plano espiritual, como será que as pessoas irão se lembrar de nós? Será que nós conseguiremos deixar pegadas de amor? A vida tem que estar unida no amor, unida em Jesus, na persistência. Na persistência de acreditarmos que nós podemos e que depende de nós e que nós vamos conseguir fazer da nossa família uma família feliz. E nós seremos felizes e agradecidos, porque nós
Nós seremos felizes e agradecidos por termos recebido a confiança, a honra da maravilhosa tarefa de auxiliar e educar o Espírito. Nós fomos convidados a renascer e aqui estamos. Então não vamos jogar fora essa oportunidade, porque Deus confiou em nós e nós vamos devolver essa confiança em Deus, porque estamos aqui para aprender a amar e nós vamos aprender a amar. Muito obrigada a todos vocês.